dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus depoimentos de bolsonarista que pode colocar Jair Bolsonaro na cadeia, tudo bem? Boa. Quase arrotei. Boa tarde, bom dia, são 11 horas e 34 minutos. Nesta segunda-feira, dia 18 de março de 2023. 24, eu tô maluco hoje, eu dormi 2 horas por conta do calor, então vocês vão se virar com tão do modo a caralho que eu vou fazer esse programa, mas estamos começando mais um Rolê ICL na manhã desta segunda-feira, onde falaremos sobre muitos assuntos crocantes deste país, falaremos sobre os depoimentos. Lembra que na sexta-feira a gente trouxe aqui uns pedacinhos dos depoimentos dos bolsonaristas, dos comandantes das Forças Armadas, da época do governo Bolsonaro, que botaram o quente para cima do Bolsonaro. Vamos falar mais sobre isso hoje, como isso pode complicar a vida de Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar sobre o lançamento da candidatura do delegado Ramagem a prefeito do Rio de Janeiro com a presença de Bolsonaro. Só não combinaram muito com o povo, que não foi muita gente, viu, no lançamento da candidatura do Ramagem. Falaremos sobre Eduardo Paes, o mais carioca dos políticos do Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre a agressão que a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, sofreu por um babaca do MBL lá no Rio Grande do Norte. Vamos falar sobre, e também falaremos sobre o nosso assunto principal hoje, sobre o delegado da Cunha, deputado federal do PP de São Paulo. Um vídeo divulgado ontem pelo Fantástico mostrou o delegado da Cunha, deputado federal, ameaçando de morte a então esposa, agora ex-companheira do deputado da Cunha, que não é parente da nossa Márcia Cunha aqui do ICL, graças a Deus. Falaremos sobre isso hoje e também com o nosso público aqui, já lerei comentários de vocês. E quem está me acompanhando hoje da nossa técnica? Será que é o Vitinho, de novo? É ele mesmo. Bom dia, William De Luca, tudo bem com você? Eu fico tão feliz de fazer o programa, sabia? Tá bonito seu cabelo, Vitinho, é peruca? Obrigado. Não, eu hidratei ele hoje, meus cachos. Deu até Passei sede. Um creme de babosa. Eu vou guardar. Obrigado, Vitinho, Laura Coach, lá atrás Giovana, o Gabriel Vento, o Guilherme Bessa, que vocês viram a risadinha do Guilherme, ele está lá, não está trabalhando, não sei o que ele está fazendo aqui, ele veio trabalhar, mas está lá embaixo na nossa técnica. E quem está aqui para trabalhar todos os dias, esse é o profissional da comunicação, o cara que bate cartão no Rolê ICL, o nosso querido Guga Noblar. Bom dia, meu pequeno Guga, tudo bem com você? Bom dia, De Luca, bom dia para a equipe maravilhosa, essa audiência linda. Estamos juntos, mais um dia de rolê, mais uma semana começando. E eu não vi aí no roteiro, talvez esteja. Beleza. A história da Vanessa. A Vanessa não vai estar, não é profissional. A minha mulher, inclusive, me deu uma bronca ontem. Falou: você não leu o roteiro todo antes do programa? Eu falei: meu amor, o roteiro tem 50 páginas, 10 vão ao ar. Agora, a Vanessa Camargo, ontem, ela levou um quadro no programa do Fantástico. Não sei se vocês assistiram, ela confessou que foi racista num vídeo e virou a sensação do momento, o tal do racismo culposo que ela admitiu, que é um racismo em que você admite que é racista, mas foi sem intenção, foi sem querer. É outro assunto aí interessante da semana, o racismo culposo da Vanessa, mas temos também muito, não tá no roteiro. Então, não esqueça. Mas vamos para o nosso primeiro quadro, vamos para Tá Pegando Fogo, roda a vinheta. Tá pegando fogo, bicho! O Guga tem o fim de semana todo e amanhã para sugerir as pautas para o programa. Aí o Guga acorda 5 minutos antes do programa começar e aí vem sugerir as pautas quando o programa já começou, entendeu? Tá certo, a mulher do Guga tem que ter a Vanessa foi ontem, a Vanessa foi na madrugada quase. Mas já passou umas 12 horas já, né? Passou, não, foi. Vamos, Guga, começar falando sobre Bolsonaro, Braga Neto e Heleno. A Polícia Federal considera já ter elementos para indiciar Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto e Augusto Heleno pelos crimes de abolição
tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, de acordo com a coluna de Guilherme Amado, o nosso querido beloved aqui do ICL. Os depoimentos do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista Júnior, somados às provas, como o vídeo da reunião do dia 5 de julho de 2022, são suficientes para mostrar como, ao longo de 2022, o Bolsonaro tramou contra o sistema eleitoral, planejou uma maneira de ficar no cargo mesmo após a vitória de Lula e conspirou contra o STF. Para a Polícia Federal, o Guga, e para vocês que estão assistindo este programa, Walter Braga Neto e Augusto Heleno participaram de todo o planejamento do golpe. A pena prevista é de reclusão de 4 a 8 anos, ou seja, é cana fechada, viu? É atrás da grade mesmo, não tem semiaberto. A partir de 4 anos, mas este não será o único crime pelos quais os 3 devem ser indiciados. Será que E, Guga, vamos lembrar uma coisa. Jair Bolsonaro falou isso aqui em 2021, ó. Veja só você. Por favor. Vai no seu tempo, Vitinho. Digo uma coisa ao senhor. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro. 3, quais são? Estar preso, Claro. ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira Guga. alternativa, preso, não existe. A vitória não veio. A vitória não veio, perdeu, tá aí, inelegível. Deu feio. Faltam 2, né? Preso Pois ou morto. Os militares colocaram ele um pouquinho mais perto da primeira alternativa aí do ser preso, né? Vai rodar, Bolsonaro, já era. Se o Bolsonaro não for preso, a justiça no Brasil, a polícia, o Ministério Público, a Polícia Federal, a política também, estão todos desmoralizados. Não tem como. A gente já tem provas, indícios, vídeos, áudios, minutas, Bolsonaro assumindo minuta. Não tem mais para onde correr. A expectativa, obviamente, de todos agora é que o Bolsonaro pare no xilindró. A dúvida é se ele vai arrastar junto com ele os generais de 4 estrelas. São muitos, você já citou alguns. E um novo que está aí na praça, gente, que foi citado nessa história, é o Eduardo Pazuello, né? Que segundo o depoimento do comandante da aeronáutica, o Pazuello pediu uma ação militar visando impedir a posse do governo eleito, né? Ou seja, o Eduardo Pazuello fez pressão para que... Foi o Freire Gomes, desculpa, não foi da aeronáutica, foi o Freire Gomes, o comandante do Exército, que revelou isso, que o Pazuello pediu a ele uma ação militar para impedir a posse do Lula. Então, tem mais um aí de 4 estrelinhas, que é o Pazuello. É muita gente, é Braga Neto, é General Heleno, é Pazuello, é aquele Teófilo, que é do comandante das Forças Terrestres, e claro, o Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa. Esse daí, inclusive, se reuniu com os comandantes das Forças Armadas, com os 3 comandantes, e pediu, e fez pressão para que eles aceitassem, admitissem aquela minuta que instalaria um estado de defesa. O estado de defesa era para se meter lá no TSE, era para prender Xandex, era só isso. Então, temos, obviamente, vários generais que precisam pagar o pato junto com esse capitão, entre aspas, porque só se aposentou como capitão num acordo naquele julgamento em que ele deveria ter sido expulso do exército por terrorismo, e aí no lugar de ser expulso ele foi aposentado compulsoriamente, já no cargo de capitão para ganhar um pouquinho mais, que é o Jair Bolsonaro. Agora, Guga, qual é a chance de um golpe que teria a participação de Eduardo Pazuello dar certo, né? O cara que era especialista em logística e que não conseguiu levar oxigênio para as pessoas que estavam morrendo sufocadas no Amazonas. Qual a nossa sorte é que parece que o golpe militar tramado do Brasil ia ser dado pelo pessoal daquela turma do Didi lá, né? Mas era melhor. Pelo Sargento Pincel, porque se a gente tem muita sorte, os caras são muito burros, né? Eles geraram provas a rodo contra eles, e era a nata da incompetência das Forças Armadas tentando dar golpe no Brasil.
Pois é, gente. E o general Heleno, por exemplo, que é um dos metidos no golpe, ele é o número 1 do exército, da turma dele, da geração dele. Ele que passava em primeiro em todos os concursos e promoções do exército, general Heleno. Esse que foi gravado numa reunião ministerial, simplesmente assumindo qualquer objetivo daquilo. Entre aspas, palavras dele, uma virada de mesa. Então, esse é um amador. E aí você tem Eduardo Pazuello, pior ainda, né? Um pau-mandado que foi colocado no Ministério da Saúde no meio de uma pandemia para fazer o trabalho sujo, o jogo sujo, que nenhum outro ministro com patente de médico faria. Ele teve coragem de fazer esse papelão, de durante uma pandemia ajudar o governo a seguir espalhando uma narrativa fake, uma narrativa anti-vacina, anti-ciência, que ajudou, obviamente, a matar milhões, milhares. É um pau mandado. A esposa dele dizia, né, que ele era um radical já, que ele era alguém que tinha um viés golpista, já tinha essas histórias de bastidor. A gente sabe que não é alguém, né, flor que se cheire, é um pau mandado que, obviamente, cumpre com a missão de ser um ministro da saúde que espalha uma doença, ou a missão agora de participar de um golpe, que é o que está sendo demonstrado por esse depoimento do Freire Gomes. Então, Eduardo Pazuello, mais um na mira, incompetente, óbvio. Todo mundo aí é patético. General Heleno, que é o número 1, é patético. Imagina o resto. Imagina Bolsonaro e Pazuello. A Suelen Ferreira diz: salve, salve, meus sigilos derrubados. A Ruth Garcia disse: baixou o Moro. Eu estava com um momento de cognição incompleta, como diria um ministro do STF. O Marcos Vinícius: bom dia para quem não foi denunciado como golpista. A mensagem com poesia: ICL é a vacina necessária para proteger contra o vírus da desinformação. O Gordão Jogadas: meu sonho é fumar um cigarro de artista nesse recinto dos refugiados do rolê. Pode vir, Gordão, tá convidado. Sinara Castilho, a Fabi Neves, o Fábio Camargo, Manuel Souza, o Jorge Misael. Beijo. Esse homem é cheiroso, viu, gente? Um dia que vocês conhecerem o Jorge Misael pessoalmente. Você já viu ele pessoalmente já, Guga? Claro. Cheiroso, viu? Homem bonito, homem cheiroso e mais do que isso, competente. Um beijo pra você, Misael. Beleza. A Meire Teixeira disse que o Pazuello não sabia onde ficava o Amazonas. A Flávia Heloísa: reza a lenda que o general Heleno é o homem mais frouxo do Brasil e certamente está na disputa. Se não for o mais, está no top 3. O João Paiva diz: não se esqueça das joias, da Covid, dos índios. O volume de crimes pelos quais Jair Bolsonaro responderá nos próximos anos será enorme, mas vamos começar aí com a tentativa de golpe de Estado, que já é um bom começo. Também, Guga, falaremos agora no nosso Tá Pegando Fogo sobre um assunto que dominou bastante o debate nas redes sociais, tanto na bolha progressista quanto na bolha fascista, na direita, na esquerda, que é a Gleisi Hoffmann versus MBL. A presidenta do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, do Paraná, relatou ter sido atacada por um membro do MBL em um aeroporto no Rio Grande do Norte na sexta-feira, no dia 15. O nome dele é Matheus Faustino. Vamos ver o vídeo que o Portal Metrópolis postou deste momento. Foi ou não foi? A gente viu lá que batem na mão da Gleisi. Batem na mão da Gleisi. Te volta no começo do vídeo lá. Foi ou não foi? Olha lá, ó. Batendo na mão da Gleisi, vocês viram batendo na mão da Gleisi. E aí, o deputado mineiro que não é de Minas Gerais, né? O Fernando Mineiro, que é do PT do Rio Grande do Norte, deputado federal, foi para cima do sujeito aí para impedir que ele continuasse gravando a Gleisi, mas no começo do vídeo a gente vê ele batendo realmente na mão da Gleisi Hoffmann. O Fernando Mineiro e a Gleisi se pronunciaram nas redes sociais. Vamos ver também o que eles dizem sobre este caso. A hora que o Vitinho não tem, mas tá com ok no roteiro. E aí o que eu faço? Fico com cara de otário. É isso aí, não tem? Tá bom, não tem. Tem o tweet, pelo menos, do Fernando Mineiro. Hoje, a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi, foi vítima de ataques misóginos por bolsonaristas no aeroporto de Natal. Agora tem o vídeo, mas eu tava lendo Agora o negócio. Tá bom, deixa eu só terminar de ler o tweet que eu tava lendo e a gente vai mostrar a Gleisi. Volta lá pro tweet. Só pra eu terminar de ler, gente. Eu tava na metade. Isso. Eu estava lá para recebê-la e as provocações terminaram em agressões físicas. Não foi a primeira vez que esse grupo agiu dessa forma. Agora, vamos ver o que a Gleisi falou e aí sim você comentará para nós, Guguinha. Pelo Ministério Público por vários crimes,
cometidos nas redes sociais e também por agressão a outras pessoas. Responde a vários inquéritos policiais. Ele serve a essa turma bolsonarista, um cachorro do fascismo, que usa esses métodos para tentar intimidar e constranger as pessoas. Guga, não é novidade nenhuma, né? Tem gente aí que... Mamãe, falei, espirrei. Tem gente aí que virou deputado fazendo literalmente isso, né? Gravando videozinho, provocando as pessoas para que elas percam as estribeiras e partam para cima. Nada de novidade na estratégia, né? É a mais comum de todas da extrema-direita, e o MBL, pelo jeito, né, tem PhD, né, em fazer isso, que é criar uma situação onde você leva a pessoa ao limite, aí depois você tenta bancar a vítima, e isso acontece bastante. Agora, fazer isso contra uma mulher, enfim, e de uma maneira que você agride, eles agrediram uma mulher, foi isso que eles fizeram, então é um tiraço no pé, mas eles seguem querendo bancar a vítima, e a oposição já está prometendo chamar o Fernando Mineiro para falar, estão querendo chamar ele para o Congresso, estão querendo de alguma maneira ir para cima do Fernando Mineiro, vão, obviamente, tentar acionar a justiça contra aquele que, no momento de um ataque misógino, se colocou em defesa da mulher que estava sendo atacada. Mas eles querem continuar criando essa narrativa de vítima. Eles tinham que assumir o erro que cometeram, tinham que expulsar esse sujeito do MBL, mas não, vão seguir nessa novelinha, tentando, obviamente, criar uma factoide contra a Glaze. E contra aquele que a defendeu, né? É só gente bonita no MBL, né, gente? Essa foto aí... Para assustar uma casa com 4 crianças, ver quanto cobra. O deputado federal Kim Kataguiri afirmou que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética contra o Fernando Mineiro. O Faustino se auto-intitula como opositor do PT no Nordeste e é pré-candidato a vereador em Natal, ou seja, essa atuação faz parte da pré-campanha do Faustino, né? Obviamente, como a gente falou, é uma estratégia política que o MBL usa desde sempre. Em setembro de 23, ele e o influenciador João Betega, ambos do MBL, foram indiciados pelo Ministério Público por comentários transfóbicos nas redes sociais. Ainda em setembro de 23, os dois estiveram envolvidos na invasão da reitoria da UFPR. Eles invadiram o prédio da universidade com outros membros do MBL, fazendo filmagens, e um dos invasores agrediu uma aluna. Esse é o nível dessa galera do MBL que fez mais um ato lamentável, né? Uma tentativa de agredir a Glaze Hoffmann aí no Rio Grande do Norte. O Arthur Pedretti, o ICL é o cordão umbilical que ainda mantém um resto de informações sucintas a um corpo em formação. Que bonito isso, Arthur, muito bonito. A Beta Maia diz, eles provocam para se fazer de vítimas. O Vitor Thiago, só playboyzinho. O Matheus Botelho, cadê a ostentação com a caneca do rolê, William? Ela vai voltar, a gente... eu vou tirar férias, não sei se eu vou passar 15 dias fora. Segunda-feira já não estarei mais entre nós aqui. E aí, quando eu voltar, já teremos caneca aqui, caneca para o Guga, teremos toda a nossa equipe canecada. Cocaína, maconha e rachixe. O Ápice Apps diz MBL, moleques bobocas liberados. E a Beta Maia diz, o babaca atacou a Glaze de todas as formas. Eles fazem para isso, para que as pessoas reajam mesmo. Mas quem não estava reagindo muito era a população do Rio de Janeiro ao lançamento da candidatura do Ramagem, lá no Rio, Guga. No sábado aconteceu o lançamento da pré-candidatura do ex-delegado e deputado federal Alexandre Ramagem, ele que era o cara que comandava a ABIN durante o governo do Jair Bolsonaro. Ele é pré-candidato a prefeito do Rio. O evento aconteceu na quadra da Mocidade, do bicheiro Rogério de Andrade, e o Ramagem é investigado pela criação da ABIN paralela durante o governo Bolsonaro. Lá estiveram o senador Flávio Bolsonaro e até mesmo o governador Cláudio Castro. Os aliados tentaram mostrar que o evento estava cheio. A gente tem o vídeo oficial que o Flávio Bolsonaro postou. Vamos ver o vídeo que o Flávio postou aí, ó. Uau! Ó o zoom, ó o zoom, ó o zoom. Pelo vídeo do Flávio, tá lotado, né, Guga? Mas há outro ângulo. Vamos ver um outro ângulo desse vídeo. Aí, ó. Por esse ângulo aí já não tá tão lotado assim, né? Então, teve gente, é claro, não está vazio o evento,
mas está longe de estar lotado, né? Eu acho que o Bolsonaro esperava mais gente lá. Inclusive, outra ausência sentida foi a do Carlos Bolsonaro, né? O Carluxo não foi no evento. Tá magoadinho, Carluxo, com o que agora? A gente sabe que ele é muito sentimental, né? Se qualquer briguinha, qualquer desavença com o papai dele, ele não vai, ele faz birra. Inclusive, durante a eleição, ele não compareceu ao debate da Rede Globo, do Bolsonaro contra o Lula, porque ele tinha brigado com a Michelle, deixou o papai sozinho no debate, ele foi muito mal, e disseram que foi por isso, porque ele estava brigado com o filhinho. E aí ele não estava nesse evento que, como você viu na foto, aquela foto é do Globo, não estava tão lotado assim. E do lado de fora do evento, não tinha ninguém. A expectativa, obviamente, era não só lotar, era não sobrar espaço, era ter gente do lado de fora, era ter um turbilhão de pessoas. Do lado de fora estava miado aí, ó, vazio. Dentro, aquela turminha ali, para um evento que tinha a Ramagem, que tinha o governador, que tinha o Bolsonaro. Claro que isso não empolga, isso de alguma maneira até passa a impressão de que foi um evento esvaziado, que Ramagem não está num bom momento, que Bolsonaro podia ter levado mais e não levou, pegou mal. Mas na Terra Plana bombou, na Terra Plana, claro, foi um sucesso absoluto. Francamente. A gente tem aqui o vídeo, Guga, do influenciador Leonel de Esquerda, que foi lá na quadra para entrevistar alguns dos bolsonaristas que foram apoiar. Vamos ver esse vídeo. Bom, o Bolsonaro está terminando o discurso lá dentro. Infelizmente não deu muita gente, né, Patriota? Não deu, não. Infelizmente, né? Infelizmente. O que tá vendo? O povo tá descrente aí do Bolsonaro? Muita gente não sabia. Muita gente não sabia por aqui. Eu soube por acaso. Foi divulgado O que muito. você acha do jogo do bicho? Do jogo do bicho? Sei lá. Eu Bolsonaro não é jogo. envolvido com esses caras agora. Eu não sei disso, não. Tu acha que alguém entra aqui na quadra da mocidade sem, Não sei sem disso, ter autorização? Não sei É uma disso, hipocrisia do caramba, não é? Não sei disso. Bolsonaro é honesto? Fala pra mim. É. Aquelas joias lá que ele queria pegar, tudo tranquilo. Acho que As rachadinhas, o cheque na conta da Michelle, não sei. tudo tranquilo. Não, eu não vejo nada de errado. Nada de errado. Não. Tá Tudo suave. mentira que se passa, tudo. Eu não vejo nada de errado. Dar golpe também é tranquilo. Ele não deu golpe. Não? Só tentou, né? Nem tentou. Ai, meu Deus do céu, gente. A realidade paralela. Vamos que vamos, galera. Esse era o vídeo. O Leonel ouviu mais uma pessoa. Vamos ver mais ele ouvindo mais uma pessoa e a gente Claro. comenta, Guga. Turma de patriota tá aí chegando aí, meu compadre. Aí, ó. Meu os patriotas compadre. aí. Vem cá, como que você tá achando do Eles governo acham que é um Lula? aliado, aí eles falam. Muito ruim. Demais. Sabe dizer algum dado socioeconômico do governo Lula que esteja pior do que no governo Bolsonaro, não? Em tudo, cara. Eu não gosto dele. Tipo Tudo. um dado socioeconômico. O desemprego tá Eu não menor do que entendo o o que é um Bolsonaro. dado A inflação socioeconômico. tá controlada. O PIB tá maior. Tem algum dado socioeconômico que você... Eu não tô acompanhando muito mais de política, que destruí bastante, né? A amizade e tal, então eu tô Que menos mico, radical, mano. mas eu não gosto de Meu Deus. Por quê? Por que tu não gosta assim? Não gosta por não gostar? Eu não gosto mesmo. Não gosto mais não. Foi tempo que a gente. Depois que o Bolsonaro entrou no poder, ele deu o prazer da gente de ser brasileiro novamente. É verdade. A gente teve esse Acho que foi legal aquelas 700 mil mortes lá no governo dele, por atraso na vacina. Você acha que isso foi tranquilo? Mentira. É mentira, não houve 700 mil mortes. Tu não teve nenhum parente que morreu na época da pandemia? Não? Não. Mentira. Agora ele quer saber, agora que ele Tudo é percebeu que ele é mentira. aliado, ele Tudo quer ir mentira. embora. Valeu. Guga, a galera realmente vive numa realidade paralela. É impressionante, né? Você vê que é um desinformado. Para você ser bolsonarista, você tem que ser igual esse sujeito. Alguém alheio à realidade, alguém que não se informa, alguém que simplesmente grita, é mentira, é o comunismo e não sabe o que está falando. A outra lá, coitada, admitindo que estava vazio o evento, depois que ela percebeu que não estava conversando com um aliado, ela quis ir embora. Mas é isso, na Terra plana bombou, na Terra plana Bolsonaro obviamente não matou 700 mil, essas pessoas vivem numa realidade paralela e ficou muito legal essas entrevistas, é muito bom, né? Você realmente expor, apresentar pra galera como é que raciocina um bolsonarista raiz.
Quem também fez uma participação nesse evento foi o Cláudio Castro. Ele puxou o couro para Alexandre Ramagem e cutucou o Eduardo Paes. Disse o Cláudio Castro, cutucando o Paes. Em 2022, o Rio fez a sua parte. Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro no primeiro e no segundo turno. E nós do PL ganhamos do governo do estado no primeiro turno. Sabe por quê? Porque ali tinha uma turma muito importante. Você quer aborto no posto de saúde? Quer ideologia de gênero nas escolas? Quer bandido podendo matar policial à vontade? Esse ano tem outras escolhas a fazer. A escolha... eu amo esse vídeo. A escolha por quem nos fins de semana está nos botecos por aí, ou a escolha de chamar o delegado para colocar ordem no Rio de Janeiro. Aí, o Eduardo Paes, que poucos políticos acho que simbolizam mais o Rio de Janeiro do que o Eduardo Paes, respondeu na mesma medida. Mostra aí o tweet do Eduardo Paes. Não tem também. Aí, ó, a traição está muito grave, tô até ouvindo um ritmo diferente. Localização São Paulo, Brasil. Ele estava ouvindo sertanejo em São Paulo. Aí, ó. O Eduardo Paes. E aí ele fez, ele ouviu o que o Ramagem falou sobre o prefeito estar em boteco, olha a foto que ele postou. O outro post dele. Esse Paes é um gênio. Esse pro meu querido governador Cláudio Castro, que gosta muito também. Depois de uma ralação no Palácio da Cidade pela manhã, nada como curtir um boteco na cidade maravilhosa. Essa aí é a foto do Bar Madrid, cujo dono é meu subprefeito na Tijuca. Aqui os botecos de gastronomia raiz são tão fortes que fazem até subprefeito. Bora desfrutar da mais linda e incrível de todas as cidades. Viva o Rio! Hoje só vai dar Vascão. E na verdade não deu, né? O Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu Não precisa ficar lembrando. Na semifinal da Taça Rio, mas aí acho que uma resposta né, com o tom sempre bem humorado do Eduardo Paes, que vai dar o tom na campanha, e ele é favorito, né, lá para ganhar. Ele sabe, né, usar a rede social, ele sabe como responder no tom que a rede social quer ouvir, no tom que as pessoas realmente compartilham, naquele tom que viraliza. Ele sabe. Ele é tipo o Romário da política ali, ele é o espertinho, o Romário no futebol era o cara, né, que na hora da treta com os outros sempre ficava por cima, né, ele sempre dava as melhores respostas. Ele é tipo o Romário da política. O Ramagem tá mais pro Bebeto, né, alguém mais caladão, sem sal, que não deve alçar voos muito altos na política, ao que tudo indica, mas claro, tá ali na sombra do Bolsonaro, lutando para, quem sabe, graças ao bolsonarismo, se tornar alguém relevante. É um candidato que tem um padrinho muito forte, mas tem contra ele o Romário da política e por enquanto tá levando um 7-1. E com isso, vamos falar sobre outra figura bolsonarista no nosso quadro Figurinha Carimbada. No nosso Figurinha Carimbada, Guga Noblat, deixa eu ver se tem comentário de vocês aqui. O Bad Dog, Luna, Apsep, depois eu leio mais comentários de vocês aqui. No nosso Figurinha Carimbada de hoje falaremos sobre ele, Guga Noblat, uma pessoa que não falamos até hoje aqui no nosso Rolê CL, o delegado da Cunha, deputado federal, delegado da Cunha. O Fantástico exibiu nesse domingo uma acusação de violência doméstica contra o deputado. Ele é réu por agredir a ex-companheira Bettina Grusiek no ano passado, mas as imagens só foram divulgadas ontem pelo Fantástico. Nas imagens é possível ouvir o deputado fazer graves ameaças. Nós não podemos mostrar o vídeo por motivos óbvios, né? As imagens são da Rede Globo, mas ele diz para ela: eu vou te matar, vou te encher a tua cara de tiro. O som de batidas podem ser ouvidas, que conforme o relato da mulher seria da cabeça dela sendo jogada contra a parede pelo delegado. O deputado da Cunha, Carlos Alberto da Cunha, 46 anos, natural de Santos, soma mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, 2 milhões só no Instagram. Em 2021 ele participou do podcast com o vereador e ex-PM Gabriel Monteiro e falou que há grande corrupção no alto escalão da PM do Rio de Janeiro.
Em seguida, disse que existem ratos dentro da polícia. No seu canal no YouTube, o delegado afirmou que foi afastado das ruas por conta dessa alegação. Além do afastamento, de acordo com o delegado, foi imposta a entrega das armas e do distintivo. As imagens que a gente não pode mostrar, Guga, são muito fortes, né? O áudio da mulher sendo agredida é muito forte e o desquerido delegado da Cunha, aí, o ex-delegado, né? O deputado celebridade, vai ter muito problema. E um outro áudio que eles mostraram no Fantástico também mostra ele conversando com a mãe da Betina e ele diz que se o vídeo for divulgado ele perde o mandato, o mínimo que a gente espera que aconteça com esse sujeito. Tadinho, vai perder o mandato, tem que ser preso, você é um covarde. Quem assiste o vídeo fica indignado. Você vê um sujeito completamente violento, covarde, enfim, vil, atacando uma mulher, atacando a mulher que estava com ele, que era, enfim, que confiava nele, que gostava dele, que dividia a vida com ele. O sujeito foi capaz, enfim, de ameaçá-la de morte, ameaçar estourar a cabeça dela. É aquele tipo de vídeo que provoca náusea e que dá vontade, obviamente, de reagir, de ir para cima dele. Que a justiça faça isso, obviamente, esse é o papel da justiça. Ele tem que ser cobrado, ele tem que, muito mais do que perder o mandato, ele tem que ser preso. É um sujeito que merece estar atrás das grades. Mais um que foi parido pela extrema-direita brasileira. Mais uma fraude, mais uma fake news, mais um exemplo de como só sai o que há de pior da extrema-direita populista e fascista do Brasil. É um bolsonarista, é um cidadão de bem, é um patriota, é um covarde que bate em mulher. E agora, Guga, as pessoas ficam se perguntando como é que esse sujeito virou deputado, né? Em setembro de 21, ele confessou publicamente que encenou o vídeo do flagrante de um sequestro que aconteceu em julho de 2020, na comunidade de Inhocuné. Os policiais descobriram que um homem era mantido refém no chamado Tribunal do Crime, né, na mira de criminosos ligados ao PCC, aqui de São Paulo. Após retirar do local, o delegado colocou de volta no cativeiro e encenou a ação policial que tinha acabado de acontecer. Ele filmou as cenas para publicar no seu canal no YouTube, que hoje tem 3,6 milhões de seguidores. De idiotas. Aí, ele virou uma web celebridade, né, um influenciador digital, que é muito comum. Hoje em dia tem muito policial, né, que é influenciador digital, e aí, em 22, recebeu 181.568 votos dos paulistas para virar deputado federal. Na época ele recebeu a arma de volta, mas devido ao cargo político, o parlamentar não pôde reassumir o cargo de delegado. Em entrevista ele disse que o sentimento é de justiça, minha carreira como delegado de polícia e todo o trabalho limpo que desempenhei ao longo de quase 2 décadas foram colocadas em dúvidas por acusações orquestradas que ao longo do processo se mostraram frágeis. Problemas que ele já respondeu na justiça e os que ele tem respondido agora, né? Ele virou réu por violência doméstica em 2023. As acusações que a Betina, ex-companheira dele, disse que teria acontecido no dia 14 de outubro, no dia do aniversário do Da Cunha. Ela disse que ele estava alcoolizado, depois de um passeio com os filhos, e começou a ofendê-la. Em certo momento do vídeo exibido pelo Fantástico, o Da Cunha diz: pode parar, senão eu vou te matar aqui. Após discutirem em depoimento à justiça, a Betina explica que o deputado empurrou ela contra a parede do banheiro, fazendo com que ela desmaiasse. E ele já defendeu o combate à violência doméstica. Num vídeo publicado em agosto de 2020, o delegado conversou com o ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá sobre a Lei Maria da Penha. E na maior cara de pau ele citou as vítimas de violência doméstica e idosos como minorias que estão desprotegidas. Vamos ver esse vídeo. A gente está aqui hoje para aprender um pouco, principalmente da questões que eu não transito bem, deputado. Meu negócio é crime organizado, PCC, mas assim, a violência doméstica é tão agressiva quanto o crime organizado. A violência contra o idoso, hoje ela é uma coisa absurda. Então assim, hoje aqui no Da Cunha da Escuta, a nossa pauta com o Dr. Arnaldo Faria de Sá vai ser a gente aprender um pouco sobre Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso e essas minorias que estão desprotegidas. Minorias que estão desprotegidas, Guga. É verdade, né? A gente vê que pela atuação do
deputado, delegado dentro de casa, essas minorias estão desprotegidas mesmo. Bem desprotegidas, né? Espero que agora ele sirva de exemplo. Ele não quer que se proteja, né? Esse vídeo aí que ele tá gravando, fake, fingindo que tá, de alguma maneira, querendo defender o direito dos idosos, a defesa das mulheres. Ele não quis fazer esse vídeo fake, agora vai ter um da vida real, ele, de fato, pagando pelo que cometeu. Isso que a gente espera, que ele pare no chão, que ele sirva de exemplo. E pelo jeito o Arnaldo é um péssimo professor, esse Arnaldo de Sá aí, deputado também, ou ex-deputado, ele era do PTB, não sei onde está agora. Ensinou mal, Arnaldo. Seu aluno aí não aprendeu, fez o oposto pelo jeito que você falou. E a gente vê aí mais um exemplo de um picareta da extrema-direita que usou a patente de policial para se promover politicamente, né? É o Gabriel Monteiro 2.0. É uma história muito semelhante. O Gabriel Monteiro, outro que forjava, aí os dois juntos, que fingia que estava em ações policiais, forjava ações policiais também para conseguir seguidor, para conseguir idiota em rede social, foi eleito e depois a gente descobriu uma série de crimes que ele cometeu que chegam até ao ponto dele ter sido acusado e tá preso por estupro, né? E o outro agora por bater na mulher, espero que tenha o mesmo destino. Você falou que ele é de extrema-direita, Guga, mas aparentemente o pessoal da extrema-direita tá rejeitando, viu? Tá dizendo que não é não. Tá. Começou uma rinha de selfie do deputado delegado da Cunha, apareceu uma selfie dele aí com o Flávio Dino. Foi. E depois uma com o Gabriel Monteiro, né, o ex-vereador do Rio de Janeiro, e também com o Dudu Bananinha, com o Eduardo Bolsonaro. Curiosamente, a extrema-direita agora rejeita, falando, não, mas as votações dele, ele votava com a base. Ele votou uma vez com a base. O Kim Paim falou, inclusive, o delegado que é da base aliada do governo, tá complicado. Você sabe qual era o número... Kim Paim. Você sabe qual era o número de urna do delegado, Guga? Qual? 1122, irmão. Como é que esse sujeito aí não é bolsonarista, né? Por que será? Mas parece que os caras não querem mais ele lá não, viu, Guga? Não quer, agora a cascata é essa. Ele votou com o governo, ele é do PP, do Partido Progressista, né? Do partido do Arthur Lira, do PP, partido do Centrão, partido que fez parte do Bolsonaro. O Bolsonaro foi do PP. Acho que o partido que o Bolsonaro mais ficou foi o PP. Ele ficou anos e anos, uma década, se não me engano, no PP. Porque o Bolsonaro é aquele que já transita por tudo que é partido, né? Se vende e se alia a qualquer partido por interesse político. Ele não tem, de fato, um partido dele, que ele até tentou criar um partido dele e não conseguiu. Mas o PP, ele é do PP, esse sujeito, e é alguém que tem, obviamente, um viés de ser da direita, mas a direita agora está querendo, obviamente, jogá-lo para a esquerda, e aí você vê quem que é a fonte, Kim Paim. O Kim Paim, gente, o Kim Paim, ele é o esgoto do esgoto, o sujeito, a credibilidade dele não existe, né? A imagem dele é tão ruim, é tão manchada que o Kim Paim era o limite da Jovem Pan. No auge da Jovem Pan bolsonarista, em que eles empregavam ali Constantino, Zoe, Paulo Figueiredo, qualquer porcaria, o limite era o Kim Paim. Eles falavam, não, o Kim Paim aí já é demais. Aí já é rasgar de vez a imagem da Jovem Pan. Esse é o Kim Paim, o cara que espalha esse tipo de fake news. Eu ia pular o nosso quadro, A Hora do Mugido de hoje, mas deixa eu ler uns comentários aqui. Um deles eu preciso mostrar. A Margarete Rodrigues, o Gabriel Monteiro tá dormindo de conchinha com o boi de terno. A Nath Castro, olha o tamanho desse cara, olha o tamanho da mão desse cara. Ele falou um depoimento que ficou com medo de tomar um soco da Bettine, só se defendeu. O tamanho do cara, o cara que é delegado de polícia. O André Felipe falou que não perde um rolê, um beijo pra você, André. A Carolina Pinas, modus operandi da turma Deus, Pátria e Família. O Bad Dog falou que eu preciso de uma soneca, eu preciso muito, Bad Dog, você não faz ideia. E a Nath diz que eu sou cariocofóbico, sou mesmo assumido, mas talvez eu vá passar uns dias do Rio de Janeiro aí, nessas minhas miniférias. Me aguardem por aí, mas vamos... Fala mal, mas vai, né? É que nem eu com você, Vitinho, eu falo mais, mas te amo. Vamos para o Hora do Mugido, Vietinha do Mugido. Ou não.
Eu ia pular esse quadro, Guga, mas tem um vídeo que eu não poderia deixar de mostrar para vocês aqui. Vocês sabem quem é Lorde Vinheteiro? Vocês têm o desprazer de saber quem é Lorde Vinheteiro? Não tem. Vinheta? Tá pedindo vinheta? Então vocês, não é você, Vitinho Lorde Vinheteiro. Lorde Vinheteiro é um personagem das redes sociais, um personagem bolsonarista, e o vídeo dele viralizou desse fim de semana por ter escutado conselhos errados de banco privado. Vamos ver esse vídeo. Há cerca de um ano atrás, antes da contagem dos votos das eleições para presidente, o Banco BTG me ligou aqui e falou assim, olha, sabe o Banco do Brasil, o qual você é acionista? Então, o Lula vai meter a mão no Banco do Brasil e as ações vão desmoronar, né? Você precisa proteger essas ações. Aí eu falei, nossa, será que o Lula vai fazer isso mesmo? E não fiz nada. Falei, deixa lá. Ligaram de novo e insistiram, você precisa fazer um smart edge nas ações do Banco do Brasil, que é uma coisa que se o Lula mexer no Banco do Brasil, elas não vão cair. Você vai recuperar o dinheiro se elas caírem, né? Só que se as ações subirem, você só ganha 10%. Falei, não quero. Aí, de novo, várias vezes ficaram me ligando, me enchendo o saco, falaram, coloca uma trava nas ações do Banco do Brasil. Aí eu coloquei a trava nas ações do Banco do Brasil. E sabe o que aconteceu? O Lula não fez nada. E as ações subiram pra cacete. Que mole. Ou seja, eu perdi mais de 80 pau. Perdeu 80 mil reais, Guga. Do Banco BTG, esse monte de estagiário que fala que entende alguma coisa de economia, eles te ligam. É pra fazer você fazer mau negócio. Putaço, é pra engraçado. tirar o teu dinheiro, arrancar o teu dinheiro. Já é difícil uma ação subir. Quando ela sobe, os caras fazem de tudo pra tomar o teu dinheiro. O Banco BTG tomou de mim os 80 pau. Me devolve! Me devolve esse dinheiro, pô! Guga, se tivesse feito investidor mestre de Eduardo Moreira aqui no nosso ICL, não teria passado por isso, né? Caiu no papinho do banco privado aí, dizendo que as ações do Banco do Brasil, despencar as ações do Banco do Brasil só subiram desde que o Lula assumiu o governo. Porra, Lorde, que mole que você deu. Poderia ter participado lá do evento, mapa da mina, não ia cair em cascata de estagiário do BTG. Perdeu 80 pau. E ele pagando o sapo é muito engraçado nesse sotaque de São Paulo. Perdi 80 pau. De São Paulo, meu. Achei que era o César Calejão. Achei que era o César Calejão, mano. Falando, não, vai dar Lorde Vinheteiro, mano. É Calejão, porra. É Calejão putaço. Olha lá o Lorde Vinheteiro aí, ó. Francamente. O Vinheteiro vacilou. Deveria ter confiado. Isso aí é o exemplo do capitalista brasileiro que morre de medo do Lula, o fantasma do Lula. E o Lula, no fim das contas, não ajuda só o classe média e o pobre, o rico também fatura durante o governo Lula, o investidor também fatura. Não caia nessa cascata, mas caiu. Perdeu 80 pau e no momento que não podia porque o Lorde acabou de ter um filho, tá precisando comprar fralda. Devolvam o dinheiro, BTG. Devolvam o dinheiro do Lorde. Ô, Will, Oi, só pra entender, ele ficou bravo porque ele foi passado pra trás, é isso? Que ele foi burro? Isso, ele foi burro. E ele fez um vídeo sobre isso. Pô, se eu parasse pra fazer vídeo cada vez que eu... né? Cada vez que você for feito de otário, se você fizer um vídeo, não tem todo dia eu vou fazer um vídeo pós-rolê, então. Se eu fizesse um vídeo cada vez que você me faz de otário nesse programa aqui, eu precisava de outro programa na sequência pra falar sobre isso, mas o Gordão Jogadas disse, por isso que o único vinheteiro que eu confio é o Vitinho. O Bad Dog, se o Lorde Vinheteiro tivesse feito o curso do Edu, é verdade. E a Margarete disse que é muita cloroquina nas ideias. Mas vamos para o nosso macetada de notícia, que ainda tem tema, maceta.
Tem mais Tá vendo? Isso é um Lorde vinheteiro. Tem mais 10 minutos de programa e mais umas 80 laudas de roteiro, mas vamos tentar vencer parte delas, pelo menos aqui. Começando, Vitinho, começando, Guga, pela reunião ministerial. Hoje o presidente Lula se reuniu com seus ministros pela primeira vez no ano, e na abertura ele disse que não há mais dúvida que houve uma tentativa de golpe nos ataques de 8 de janeiro e chamou o Bolsonaro de covardão. Disse o Lula, se há 3 meses, quando a gente falava em golpe, parecia apenas uma insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou, ficou dentro de casa chorando quase um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular o golpe. A reunião aconteceu hoje cedo, Guga, e teve também a participação de um marqueteiro, né, do Sidônio. O governo preocupado aí com a comunicação e com os resultados negativos na comunicação, né? Na queda de popularidade do presidente Lula, Guga. A primeira reunião ministerial do ano é no meio de março, quase em abril. Já é um problema, né? Só começa bem depois do carnaval, né? A voltar à realidade. As coisas demoram no Brasil. Mas deu para dar uma zoadinha em Jair Bolsonaro, esse que banca um imbrochável, mas a gente sabe que é um amarelão. E ele, claro, como disse o Lula, ele inclusive bancou os acampamentos. Aquele acampamento golpista tem pelo menos uma gravação que mostra, que demonstra que aquilo ali foi não só articulado, foi financiado pela turma bolsonarista, pelo grupo ali no entorno do Bolsonaro, Mauro Cid e os generais e coronéis e tenentes que estavam a par do golpe. Eles aqui, os próprios militares, não só permitiram aquele acampamento golpista em frente ao QG do quartel, o que eles não permitiriam se não tivessem interesse naquilo também, como financiaram, deram grana, pelo menos 100 mil reais, mas tem mais dinheiro. Então é óbvio que aquilo ali foi articulado pelo Bolsonaro, o Bolsonaro que mandou, que permitiu que ficasse aquilo ali, que pediu, que pressionou, segundo o depoimento do Freire Gomes, a permitir aquele acampamento. E aí depois correu aos 45 do segundo tempo, correu quando viu que não tinha apoio dos comandantes das Forças Armadas, principalmente do Exército. Quando não tinha Exército, sabia que para dar certo era muito improvável. Mesmo assim, deixou estourar a bomba, deixou os acampados ali atacarem Brasília no dia 8, só que ele estava bem distante, esperando para ver se ia dar certo ou não o golpe, e tendo um álibi também, que é o de que não estava no Brasil no momento da treta, para fingir que não tinha nada a ver com aquilo se desse errado, que é exatamente a estratégia que ele está seguindo, porque deu errado. Então ele quer fingir que viajou, que não tinha nada a ver, mas a gente sabe, Bolsonaro é o capitão do golpe. O Robson Mac diz aqui, a Laura Costa está judiando do De Luca hoje. Vocês viram como eu sofro, viu, Robson? É Vitinho, é Laura, o Guilherme Bessa que não vem trabalhar. Tadinho, é muito difícil. Do William De Luca. É muito difícil a minha vida aqui nesse programa, viu? Ainda bem que vocês estão aqui comigo e vocês sabem da minha luta. Eu e o Guga Noblar, o que a gente sofre na mão desse pessoal. Mais uma, pequeno Guga. Esse aqui é legal. A gente não tá no Halloween, mas parece que os mortos-vivos voltaram. Diz o nosso roteiro aqui, nem todo comeback vale a pena, mas parece que o PSDB não se tocou disso. Eles estão de volta. Pelo menos é o que diz o vídeo promocional. E quem é que estampa o vídeo promocional do PSDB, pequeno Guga? Ninguém mais, ninguém menos do que a Aécio Neves e sua longa carreira na política brasileira. Vamos ver o vídeo do Aécio falando aí, bora. O Brasil não pode viver eternamente refém dessa polarização perversa entre os dois extremos que só interessa a eles próprios e que tanto mal vem causando ao país. Existe vida inteligente entre os extremos. E a história do PSDB nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo. Um caminho que não é contra ninguém, mas a favor do Brasil, sem ódio, sem radicalismo. PSDB, uma nova história vai começar. Ô Guga, sabe o que eu acho curioso nesse vídeo? É o Aécio falando em polarização na terceira pessoa. Como se fosse uma coisa alheia a ele.
Tá vendo, né? Agora que a polarização não é mais com o PSDB, agora ele tá tristinho. Não tá me cheirando muito bem esse vídeo, hein, Aécio? O Aécio Neves falando... Tá ligadão, o Aécio, tá ligadão. PSDB. Você não tá ligadão na realidade, né, Aécio? PSDB, novo PSDB com quem? Com Aécio. Com Aécio à frente. Que tem de novo? E só sobrou o Aécio, né? PSDB não tem mais ninguém. Foi o que sobrou. Aécio Neves tentando ressuscitar o partido que, se a gente lembrar de 20 anos atrás, era quem polarizava o Brasil junto com o PT. Antes a polarização era entre PT e PSDB. Agora, como diz o próprio Lula, é entre Lula e Bolsonaro. Deixou de ser entre dois partidos, virou entre dois personagens. E esse personagem, o Bolsonaro, obviamente, não tem ligação nenhuma com o PSDB. O PSDB está escanteado. O PSDB, que na próxima eleição municipal deve se tornar ainda menor do que é, cada vez mais nanico o PSDB. O partido que quer ser um novo partido, mas que tem à frente um velho personagem da política que já está com a imagem bem desgastada. Bota não. A gente vai tomar processo. Esse meme aí é treta. Mas enfim, esse é o novo PSDB, é o PSDB de sempre. Roda o vídeo lá de novo, mostra no trecho que mostra um trator no campo lá, por favor, pra gente. Menines, o vídeo do Aécio Neves. Estamos procurando. Porque o Marcos Vinícius, ele aí, ó, o Marcos Vinícius falou, o cara inovou, colocou até trator pra levantar pó, olha lá, ó. Qual é? Boa, Marcos Vinícius, muito bem. Quando o processo vier, a gente vai chamar você pra meiar com a gente, por favor. Tá bom? Pega o e-mail dele já printa aí que foi o Marcos que falou. Reparou que ele tá meio diferente, né? Ele tá mais narigudo, meio sugado, assim, tá diferente. A galera falou que ele fez peeling. Eu não sei o que ele fez. Tá esquisito. Ai, vocês querem me matar. Ele tava gordinho. Ele tava gordinho, agora ele ficou magro. Ele fez ele tomou aqueles remédios lá. Ele fez lipoled, Aqueles remédios, né? Isso, é remédio que chama. O Guga chama de remédio. O Guga chama de remédio também. Falando sobre pessoas que já deviam ter morrido, a Corte Especial do STJ começa a julgar nesta quarta-feira o pedido da Itália para que o ex-jogador Robinho cumpra no Brasil a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo. Aí ontem, quem achou uma boa ideia chamar o Robinho para dar uma entrevista, Guga? Ela mesma. A Record fez um vídeo. Olha o cenário. A Carolina Ferraz, a atriz Carolina Ferraz, que apresenta lá um negócio, toda de branco, a casa toda branca, o Robinho todo de branco, até o tênis branco. Ele disse que está sofrendo racismo por parte do tribunal. Guga, ele disse, com certeza se meu julgamento fosse para um italiano branco seria diferente, sem dúvidas, com a quantidade de provas que eu teria, eu não seria condenado. E aí, na mesma entrevista, o Robinho pediu desculpas, mas disse que não fez nada. Esquisito isso, né? Lembrando que o Robinho já teve a oportunidade de mostrar as provas que ele diz ter na Justiça da Itália, onde ele foi julgado. Aqui no Brasil, o que o STJ vai julgar na quarta-feira não é o mérito do processo. O Robinho já está condenado, é estuprador, condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão. E o que o STF vai julgar aqui é só se ele vai poder cumprir pena no Brasil ou não. É só isso que está em julgamento. Se você cometeu crime ou não, Robinho, a justiça italiana, em 3 instâncias, já diz que sim, com vastas provas. Mais o que falar. Com áudio seu, com você falando que cometeu crime. Difícil o cara vir dizer, né, Guga, que não, mas eu tenho novas provas. Apresentasse em juízo, irmão. O tempo passou. Entendi. Acabou. Já tá ganho. Parecia até que tava num hospital. Não entendi nada dessa entrevista com a Ferraz, que é uma atriz, e que a Record a gente sabe que costuma fazer o papel de dar uma passada de pano, eles não apertam, né? Eles entrevistam o Bolsonaro para servir de porta-voz do Bolsonaro e agora de porta-voz de um sujeito que está sendo acusado, não acusado, que está condenado por estupro, que a gente já não resta dúvida mais do que ele fez, o Robinho. Eu não entendi por que a Record quis dar essa moral para ele. Clickbait, né? Mas... clickbait, né? Muito fácil vender uma entrevista com o Robinho num momento desse. E se tivessem feito uma entrevista séria, né? Se tivessem de fato tentado colocar o Robinho numa posição onde ele tem que esclarecer uma série
de situações que, enfim, o Brasil quer de fato ouvir explicações dele, mas não foi o caso, né? A Record, como sempre, servindo de porta-voz para criminoso, né? Ou é o golpista ou é o estuprador. Vamos falar, a gente tá falando em golpista, estamos chegando no finzinho do programa, mas a gente precisava falar de golpistas. O Partido Novo mudou de ideia, viu, Guga? Ele reviu a diretriz que vetava o uso de dinheiro público em campanhas. E agora eles planejam usar tudo de uma vez só, os recursos que estão amontoados nas contas do partido. Em 2016, o Novo calcula ter em caixa cerca de 106 milhões de reais que não foram utilizados porque o partido era contra e, segundo eles, não podem devolver para o TSE o dinheiro e aí não estavam gastando, deixaram guardado em conta. Inteligente a estratégia, né? O partido tinha no estatuto uma norma que barrava o uso de verba pública. Sempre cascata. Mas tem trouxa que cai, viu? Internamente, dirigentes da sigla dizem que para evitar que o Novo perca terreno na política, a estratégia é usar o dinheiro todo em 2026 para montar uma bancada de deputados federais que supere a cláusula de barreira, algo que o partido não conseguiu em 22, quando terminou com 3 deputados federais. Se tem um partido que eu quero que termine agonizando na beira da estrada, é o Partido Novo. Então, para mim, eu quero que eles gastem o dinheiro todo e ainda assim desapareçam essa desgraça da política brasileira. Novo, a nova cascata do momento, mais do mesmo, aquele partido que fala uma coisa no estatuto, na hora H faz outra, ninguém recusa dinheiro, né? Você vê que jogou dinheirinho, todo mundo vai atrás. E o Novo se afundou de vez, gente, quando expulsou, por mais que o João Amoedo não seja um melhor exemplo de político, ele pelo menos tinha os princípios que ele de fato seguia. E ele foi defenestrado do partido dele, porque eles queriam se aproximar do bolsonarismo, seguir ou entrar na sombra do bolsonarismo. É um partido fake, o Novo, né? O Novo, na verdade, é mais do mesmo. E, claro, tenta sobreviver politicamente da maneira como todos fazem, que é usando o dinheiro público para tentar agora eleger um número mínimo de deputados que são necessários, e é mais do mesmo, nunca foi o novo, né? Sempre foi o velho, isso daí, a velha política. Mas se isso é mais do mesmo, tem uma coisa que não é mais do mesmo, pequeno Guga Noblar. Só ler uns comentários de vocês, que senão o assunto vai passar. O Pedro Piracanjuba dizendo que o Robinho é condenado na Itália. A Mariana Couto, impressionante como culpados fazem de tudo para virar vítimas. A Roberta chocada que a Record deu lugar de fala para estuprador. E ele tem lugar de fala, né? O judiciário. O judiciário é o espaço onde ele devia ter falado durante a defesa dele no processo. E o Analógicos diz: pior coisa que o Brasil Democrático já teve foi o Novo. É uma tragédia. E como a galera quer que a gente seja processado de qualquer jeito, o Apsi Eps diz: do L Coca ao Trator Coca. Pelo amor de Deus, vocês querem que a gente perca esse programa. Mas se tem uma coisa que é nova de verdade e não é fake, é um novo evento aqui do nosso ICL, o maior psicólogo vivo dos United States e o autor mais importante da psicologia social no mundo, autor, escritor do best-seller O Animal Social, Elliot Aronson. Leia para mim, Google, o nome dele? Elliot Aronson. Elliot Aronson estará aqui no ICL, numa baita aula, numa web aula, num webinário, ao vivo. E quem vai fazer o convite para vocês é ele, nada mais ninguém menos do que Dudu Moreira. Vai. Simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos: melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília, Elliot Aronson
vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Conto com vocês na aula. Um abraço. Imperdível. E aí você vai falar, ai, William, mas não vou gastar dinheiro para assistir essa aula que eu não tenho mais dinheiro. Mas é de graça. Ela é gratuita, inédita no Brasil, para a nossa comunidade científica sobre a ciência do comportamento humano, os fatores que nos levam a tomar decisões e como podemos escapar de tentativas de manipulações de vários tipos. Aqui todo mundo enfrentou, né, Guga, nos últimos anos, parentes sendo manipulado por grupo de zap, por fake news, por ameaça da extrema-direita. Esse evento vai ser para aprender mais sobre como as pessoas são manipuladas e como é que a gente pode nos blindar contra essa manipulação. Então não perca no dia 7/4, às 8 da noite. E onde é que você se inscreve? É em outro link? Não, é aqui em roleicl.com.br. Se inscreva agora, divulgue para os amiguinhos, pega o link, manda nos grupos de zap e fala, ai, vai ser uma palestra de psicologia, você vai gostar, e a pessoa vai ouvir esta belíssima aula com o Elliot Aronson e o nosso Dudu Moreira aqui no dia 7. Como é que é o nome dele aí de novo? Elliot Aronson. Muito obrigado. Filho do Aaron. Isso, o filho do Aaron. O Elliot, filho do Aaron, estará aqui com a gente. E amanhã, quem estará aqui de novo, Guga Noblar? Você, eu e todo o nosso Rolê CL. Pois é. Amanhã é nós, 11h30, aqui com vocês para discutir, apresentar e rir da política brasileira. Essa semana vai ser ruim para o Bolsonaro, hein? Cada dia que passa é um dia mais próximo de Jair Bolsonaro na prisão. Até amanhã, meus queridos. Beijo pra você, Guguinha. Beijo, Vitinho e equipe. Beijo na boca. Que isso! Ruth Garcia, VWS, Irani Nogueira, Gordão Jogada, Josilano, Luciana Alves, que já se inscreveu, beijo pra você. Sinara Castilho, Aline Rolim. Quem mais? Rodrigo Medeiros, Fernando Mota Filho, Luiz Castro. E nós estamos terminando o programa de hoje. Tchau, te volto amanhã. Valeu, fui, tchau, acabou. Esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos: melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Esse livro que mudou a percepção do mundo inteiro sobre o porquê as pessoas agem da forma como elas agem. Quer se inscrever nessa aula histórica gratuitamente? É só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo. Bora assistir, mudar a nossa visão de mundo juntos e chamar nossos amigos para participar desse movimento também. Conto com vocês na aula. Um abraço.